Pro Kevin trazer o apontador para mim aqui, se conseguir aí por baixo. E hoje nós chegamos a uma nova lição, a última desse ano, mas uma nova lição que vai falar sobre uma importante carta de aprendizado, de ensinamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. Também a nossa classe dos adolescentes, acabei esquecendo, vão lá também com os nossos irmãos, aspirante Murilo Paiva e Maria, não é? Lá no gabinete pastoral. Murilo, se você precisar do cabo HDMI, você pega aqui do berçário, tá? Pode desconectar lá e usar, meu irmão. E aí, nós estamos chegando então, meus irmãos, a uma nova lição do nosso ano, que é a carta aos Romanos, a boa notícia que vem do céu. E a gente vai começar uma jornada daqui de setembro para dezembro, ao promovermos um aprendizado desta tão importante e rica carta apostólica do Novo Testamento. Pode passar aí para mim, acho que não sei se conectou aí no computador. Ok. Então, o texto nós já lemos aí no capítulo 1 de Romanos, versos de 1 a 17, e no nosso devocional. E essa é a nossa lição inaugural para refletirmos um pouco sobre a importância da carta aos Romanos. Pode passar. Quando a gente olha, meus irmãos, para o mundo ao nosso redor, mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 1, de 1 a 17, que nós vamos passear um pouco por esse texto para o nosso aprendizado. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, é comum que nós nos deparemos com péssimas notícias. Quem tem o costume de assistir noticiário policial, noticiário daquele da tarde, em alguns canais de televisão, costuma dizer que se você não tomar cuidado, é capaz de escorrer sangue pela sua televisão. Tamanhas as notícias de violência, e com isso eu não estou a defender aqui, meus irmãos, que nós devamos ser alienados, de não assistir e não saber, e não se informar do que está acontecendo no mundo ao nosso redor, tendo em vista que essa é uma característica do nosso tempo, e não é de hoje, na realidade, de muita corrupção, muita violência, muita degeneração, desamor. Eu tive, todo dia eu acesso portais de notícias diferenciados para estar informado, como o grande pregador, não é? Dizia que o pastor, para bem assistir ao rebanho de Deus, precisa ter em uma mão a Bíblia e na outra mão o jornal, para estar sempre informado. Dizia isso Billy Graham. E é importante, meus irmãos, estarmos informados. E numa dessas nossas intenções de informação, recebi lamentavelmente e li uma notícia muito triste de um pai que, suspeitando de traições da sua esposa, tirou a vida dela na frente da filha de 4 anos e depois tentou se suicidar sem sucesso, ficando lá ferido gravemente, sendo socorrido pela polícia e depois pelo SAMU, e então vai ser hospitalizado e depois preso. Mas observe em que ponto nós temos chegado. Notícias terríveis e que nos fazem perguntar para onde tem ido a dignidade humana, o respeito, quando na realidade, meus irmãos, sem Cristo, nós não deveríamos sequer nos surpreender com o estado em que se encontra o mundo, pois é de fato isso que a palavra de Deus nos apresenta. A humanidade, ela está caminhando para a perdição, a passos largos, e a igreja, ela é portadora de uma grande notícia. O mundo está recheado de más notícias, é impressionante. Eu citei aqui alguns exemplos, e você pode confirmar isso para mim, ao ler um noticiário, ou assistir um documentário. Vemos a exploração, a violência crescendo a cada dia que passa. Parece que o mundo só produz notícias ruins, notícias desagradáveis. Entretanto, a carta de Paulo aos Romanos, ela nos apresenta, meus irmãos, uma excelente notícia. Evangelion do grego, e que traduzido para o português é evangelho, significa boa nova, uma boa notícia.
E essa boa notícia, diz o apóstolo Paulo, ela não vem de qualquer lugar, ela não parte de homens, ela vem de Deus, ela vem do céu. É uma boa notícia que vem do céu, por isso o tema da nossa primeira lição de hoje é este. A boa notícia dada no Evangelho, em Cristo, é que há remédio para essas desagradáveis notícias, para esse estado caótico e terrível em que se encontra na nossa sociedade, porque o homem pecador pode ser perdoado por meio da obra de Jesus. A sua culpa pode ser removida numa das doutrinas que mais claramente nos é apresentada aqui na carta aos Romanos, que é a doutrina da justificação. Trata-se de uma libertação completa da ira de Deus, da escravidão de Satanás e da morte, da condenação da lei e para com uma nova vida com Deus, a qual somos presenteados pela obra de Jesus. Mas você poderia me perguntar, pastor, por que é importante estudarmos a carta de Paulo aos Romanos? E existem 4 razões importantes para nós estudarmos a carta aos Romanos. A primeira é que ela nos revela que somos pecadores por natureza. Embora a carta de Paulo aos Efésios, que numa outra oportunidade nós poderemos também estudar, ela nos fale muito claramente sobre a depravação total do homem, o seu estado caído em Adão, em Eva, e que é transmitido pelas suas descendências até os dias de hoje, como o pecado chamado original, ele também nos é apresentado em Romanos, porque na carta aos Romanos, Paulo vai explorar muito profundamente esse estado caído do homem, essa impossibilidade, essa miséria do homem em se chegar a Deus por seus próprios méritos e por sua própria obra. Ele vai precisar exclusivamente da obra de Cristo para que possa então chegar-se a Deus. Como o próprio autor G.K. Chesterton dizia, ainda bem que nós não podemos contribuir com a salvação, pois se pudéssemos, certamente a colocaríamos em risco. Então, é importante pensarmos nisso e a carta de Paulo aos Romanos nos explica com muita profundidade isto. Segunda razão para estudarmos a carta aos Romanos, porque ela nos diz como Deus resolveu o problema do nosso pecado. Ele resolve em Cristo. A carta de Paulo aos Romanos vai falar de uma doutrina, e talvez ela fale mais do que todas as outras, da doutrina chamada da justificação. O que é a justificação? É o fato de Cristo nos tornar justos. E como Ele poderia nos tornar justos se somos injustos por natureza, como falamos? Pois, pela sua obra, Ele toma sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, por isso, Ele nos lava, nos redime com o seu sangue derramado no madeiro. Terceira razão pela qual nós devemos estudar a carta aos Romanos, ela nos ensina a viver uma vida cristã vitoriosa. No capítulo 8 da carta aos Romanos, nós vamos ver que Paulo diz que, embora possamos enfrentar as lutas do mundo, provações, tribulações, dificuldades, açoites, como ele próprio enfrentou diversos, prisões, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nele nós somos mais que vencedores. Essa expressão ela não é colocada só para ficar poeticamente bem encaixada. Paulo está a nos ensinar, meus irmãos, e de uma maneira literal, que nós não somos só vencedores. Vitória é só uma vírgula para o tamanho da obra de Jesus Cristo em nosso favor. É por isso que ele diz, somos mais que vencedores. É muito mais. Vencer é bom, vencer é gostoso, vencer satisfaz, mas é mais que isso. É salvação plena, eterna, irrevogável. É muito maior que isso. E a carta de Paulo aos Romanos nos ensina também isso, e nós vamos, ao longo desses 3 meses, nos dedicar a entender um pouco mais sobre isso. E quarta e última razão pela qual devemos estudar a carta aos Romanos é porque ela nos ensina a nos relacionarmos com pessoas diferentes. O capítulo de número 12 da carta aos Romanos, ela vai nos falar sobre o exercício dos dons, sobre o corpo de Cristo. Ele começa falando sobre o culto racional, sobre a inconformação, ou seja, a forma diferente que o cristão precisa ter em relação ao mundo,
mas ele fala principalmente abordando a unidade da fé que está representada na distribuição dos dons pelo Espírito Santo à sua igreja, para o serviço, para contributo ao avanço do Evangelho no mundo. E nós vamos nessa manhã, meus irmãos, de maneira didática, esperamos nós, em 4 pontos, dialogar um pouco sobre o primeiro capítulo, pelo menos um trecho dele, que é o capítulo 1, de 1 a 17, que nós lemos aqui, observando com muita atenção o que o apóstolo Paulo nos ensina e o que a palavra de Deus nos ensina sobre esta importante carta apostólica do Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós precisamos refletir sobre o portador da boa notícia. Quem é este portador da boa notícia? Como eu pedi para você, mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler em uma só voz o versículo de número 1. Romanos 1, verso 1. Vamos ler aí com atenção. O que diz a palavra de Deus? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aqui nós temos a apresentação de 3 colocações importantes sobre o apóstolo Paulo. A primeira é que ele era um servo de Cristo Jesus. A primeira coisa que ele nos diz aí é: Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra usada aqui para servo é doulos. Existiam 3 palavras que comumente eram utilizadas para falar sobre servo. A primeira era a pior delas era doulos. Diáconos era também uma palavra usada para servo, para o serviço. Epiqueretes também era outra palavra usada para servo. E aqui nós observamos a pior delas, que era a mais baixa em grau hierárquico, porque era a palavra que vinculava o serviço à escravidão. O doulos era o escravo da Roma antiga. E significa, então, escravo, alguém que não tem vontade própria, que vive exclusivamente para o seu senhor. Essa palavra era usada no Antigo Testamento para identificar homens que eram cativos do Senhor, que eram servos, homens de Deus. Vamos ver lá em Josué, capítulo 1, verso de número 2. Livro de Josué, capítulo 1, verso de número 2. Amém? Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Observe aqui que nós temos a expressão servo exatamente no contexto, obviamente que aqui no hebraico, para referir-se a escravo. É alguém que vive exclusivamente para fazer a vontade do seu Senhor. Também lá em Amós, capítulo 3, verso 7, essa expressão é repetida. Paulo, ele entendia o que era ser um servo de Cristo Jesus, que é servi-lo por amor. Ele mesmo diz isso quando escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 5. Veja comigo na sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso número 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nossa pregação deve estar ligada a esse sentimento de Paulo de sermos, enquanto portadores de boas notícias, de boas novas, não pregadores de nós mesmos, mas servos de Cristo Jesus. É o que nós somos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo de Romanos sobre Paulo é que ele foi chamado para ser um apóstolo. Diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado
e essa palavra chamado é kletos, para ser enviado. Apóstolo, meus irmãos, diferente do que algumas igrejas tentam defender nos dias atuais, não era conceitualmente um cargo, era uma missão. Ser um apóstolo, meus irmãos, era uma sentença de morte. Hoje se tornou um símbolo de status. Jesus lá em Atos 1:8 diz que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todos eles, à exceção única e exclusiva de João, que embora foi tentado o seu martírio, mas ele resistiu e morreu de velhice. Tirando ele, todos os outros 11 apóstolos foram martirizados, mortos das piores maneiras que você possa imaginar. E hoje tem gente que gosta de ser chamado apóstolo. É uma coisa bonita, é uma coisa que engrandece. Mas apóstolo não é um cargo, apóstolo é uma missão, e que foi dada a 12 homens. E você pode me perguntar, mas pastor, Paulo, ele era perseguidor da igreja, como é que ele se tornou apóstolo? Porque o próprio Cristo ressurreto o encontra em Atos 9, no caminho de Damasco, e o chama, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Retira sua visão, vai ele para Damasco. E o Senhor chama Ananias e diz: vai até a casa onde eu vou te mostrar. E lá você vai impor as mãos sobre esse homem, Saulo, e vai fazê-lo recobrar a visão, porque ele é um instrumento escolhido nas minhas mãos. E de fato foi, sendo ele o grande responsável, guiado que foi pelo Espírito Santo, de difundir o Evangelho em larga escala por toda a região do sul da Europa, norte da África e ainda Oriente Médio, Ásia Menor. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas interessante que ele nunca identificava o seu apostolado como uma conquista, sendo ele um homem de muito conhecimento. Alguns historiadores bíblicos vão assegurar que Paulo possivelmente era um integrante do Sinédrio, tendo em vista a informação que nos é passada em Atos 9, 1 e 2, quando ele vinha com cartas de autorização do chefe do Sinédrio para perseguir os cristãos e os lançarem em cadeias. Então ele tinha proeminência política, era um cidadão romano, como nós vamos descobrir um pouco mais tarde no próprio livro de Atos. Era um homem versado, que tinha boa teologia, mas nada disso o fez ser apóstolo. O que o fez ser apóstolo foi um chamado de Cristo. Esse termo apóstolo era utilizado para referir-se a alguém que Jesus comissionou, principalmente entre os 12 primeiros discípulos, lá relacionados em Lucas 6, de 12 a 16. Alguém para ser apóstolo precisava, primeiro, ter sido pessoalmente escolhido por Jesus, como foi Paulo e como foram os outros 12, inclusive o que o traiu, Judas Iscariote. Alguém me perguntou certa vez, é uma grande reflexão, mas não tem resposta, já te antecipo isso. Mas eu pergunto para você, se Judas Iscariotes, por ter traído Jesus, ele automaticamente deixou de ser apóstolo? Pedro também negou 3 vezes o mestre. Qual foi a diferença? Esses dois tiveram uma mesma experiência. Jesus previu para um e para outro o que haveria de acontecer. Entretanto, Pedro se arrependeu, enquanto Judas foi consumido pelo seu remorso. Ele não se arrependeu quando ele chorou e jogou fora as moedas que havia recebido por ter vendido as informações a respeito de onde Jesus estaria a fim de ser preso. Era assim que tinha que acontecer. Aquilo ali consumiu o coração dele, não foi arrependimento, foi remorso. E aí a palavra de Deus nos diz que ele foi e se enforcou. E se ele não tivesse? Aí entra os ICs, né? E tivesse arrependido de fato, seria ele ainda um dos apóstolos? É uma pergunta que fica. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, na verdade, é que o apostolado ele passa por alguns requisitos. Não é o que as pessoas estão tentando defender já há algum tempo no Brasil e no mundo. Apóstolo era alguém que foi chamado por Jesus.
Segunda coisa que é importante pensarmos, o apóstolo precisava ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Aí usavam isso para questionar. Não, Paulo não era apóstolo, porque ele não viu o Cristo ressurreto. Viu sim. Ele viu com os próprios olhos. Em Atos 9, no caminho de Damasco, já falamos sobre esse texto aqui na igreja. Terceira coisa, para ser apóstolo tinha que ser sido chamado pelo próprio Jesus, sido testemunha ocular de Jesus e ainda tinha que ser qualificado para ensinar ou escrever com autoridade divina, não da sua própria consciência ou conhecimento, mas inspirado e movido pelo Espírito Santo. Esses eram os requisitos. Ah, pastor, mas eu conheço um irmão que foi e fala com a autoridade de Deus. Tá certo, não tem problema. Esse é só um requisito, tem que ter os três. É por isso que nós reformados, calvinistas, não cremos mais na continuidade do ministério apostólico. Ele cessou quando o último apóstolo João, na ilha de Patmos, no final do primeiro século, entre os anos 95 e 98, falece. Acabou, não tem mais apóstolo dali. Aí os outros dons ministeriais permanecem. Mestres, pastores, evangelistas, isso permanece ainda no contexto da igreja cristã. Então Paulo, ele teve esse chamado. Primeiro, para ser um apóstolo de Jesus, ele atendeu esses três requisitos. E também porque ele era um apóstolo, como eu já falei, não pelo status, mas por ter sido alguém enviado ao mundo. Ele foi alguém que foi escolhido e enviado para uma missão. Era um mensageiro. Nesse sentido conceitual, sim, nós somos portadores dessa notícia e somos também enviados ao mundo para falar do amor de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos ainda nesse primeiro versículo que Paulo, enquanto portador da boa notícia, além de ser um servo de Jesus Cristo, além de ter sido chamado para ser apóstolo, ele era separado para o evangelho de Deus. Vamos ver de novo lá no verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele não era alguém que vislumbrava o ministério como algo para se beneficiar. Esse é o grande diferencial que nós enxergamos, não apenas nele, como também nos demais apóstolos. Eles, por terem recebido repetidas orientações de Jesus com respeito à cruz, com respeito à abnegação, com respeito à renúncia, com respeito à morte para os nossos prazeres, eles estavam muito conscientes de que o apostolado era muito mais sacrifício do que honra, era muito mais luta do que bênçãos, era muito mais suor, trabalho, do que méritos e louros que os homens possam nos apresentar. Paulo, ele se identifica como alguém separado para servir a um propósito que era proclamar as boas novas de Deus. Ele diz que foi separado por Deus antes de nascer. Abra comigo lá sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, verso de número 15. Pedir para a nossa irmã Paula Jordana ler para a gente. Gálatas capítulo 1, verso de número 15. Pode ler. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovou. Então, observe que ele refere-se, não é? Antes mesmo que ele nascesse, ele já havia sido escolhido. Certamente, quando Paulo nos fala sobre isso, ele está pensando na perspectiva do profeta Jeremias, quando recebe o chamado lá em Jeremias 1, e o Senhor diz: antes que estivesses no ventre da tua madre e da tua mãe, eu te escolhi. Antes mesmo de nascer. Isso mostra um Deus que é providente, um Deus que olha e é o Senhor do tempo. O Senhor não está limitado às nossas limitações temporais, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas.
Paulo, dessa forma, foi alguém separado por Deus. Ele foi separado também pelo Espírito Santo na igreja em Antioquia para pregar aos gentios. Vamos ler com o nosso irmão Jonas o texto de Atos capítulo 13, versos de 1 até o verso 4. Atos capítulo 13, versos de 1 até o verso 4. De 1 a 4, né? Isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Saluência e dali navegaram a Chipre. Então, foram enviados pelo Espírito Santo. Paulo, ele tinha essa marca, quando ele fala na carta aos Coríntios, que não deve ser molestado, porque traz consigo as marcas de Cristo. Ele diz respeito, não, meus irmãos, a símbolos, a honrarias. Ele está falando de cicatrizes de alguém que foi chamado, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o portador da boa notícia, e nós podemos, em muitos graus e medidas, nos identificar com essa descrição, quando olharmos também para as nossas vidas. Enquanto portadores de boas notícias, da salvação e da graça de Cristo, precisamos ser servos, chamados não para o apostolado no contexto de testemunhas oculares de Jesus, pessoalmente chamado por eles, no contexto de que Paulo, Pedro, João, André eram, mas nós sendo chamados para sermos testemunhas ao mundo, como aqueles homens foram, independente de cargo, independente de nomenclaturas, pois somos portadores de uma boa notícia. Segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos, segunda verdade que podemos aprender com relação à carta aos Romanos, nesse primeiro capítulo, é a respeito dos destinatários dessa boa notícia. Em Romanos capítulo 1, pode passar, nos versos de 1 a 17, que nós lemos aqui na nossa devocional, nós podemos observar que esses irmãos da igreja de Roma, que eram os destinatários da carta aos Romanos, eles são descritos por Paulo com algumas palavras que nos ajudam também a aprender muito sobre a igreja. A primeira coisa está no verso 6. Vamos ler todos juntos o verso de número 6? Vamos ver. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A primeira coisa que eles são, os destinatários da carta ou da boa notícia que vem do céu, que é o Evangelho, é que eles foram chamados para serem de Jesus. Paulo, ele sentiu um grande desejo de ir a Roma. Ele vai falando isso no contexto desses 17 primeiros versículos. Ele tinha um desejo muito grande de estar em Roma. Provavelmente a igreja de Roma foi fundada por forasteiros que estiveram na cidade de Jerusalém para celebrar Pentecostes. Lá em Atos 2, verso 10, é dito que tinham várias nacionalidades ali representadas, povos da região de Cirene, da Frígia, da Cilícia, dentre outras. Ele vai citar também de Roma. E Paulo tinha uma vontade muito grande de visitar a Roma. Ele diz isso aí no capítulo 1, nos versos de 11 a 15. Mas o seu desejo principalmente era repartir com eles um dom espiritual, que era o Evangelho. Ele queria participar com eles de um encorajamento mútuo. Verso 12, ele queria colher frutos com esses irmãos. Verso de número 13, e ele queria muito visitá-los, mas foi impedido, como está lá também no verso 9 e 10. Agradece por eles e lembra-se todo o tempo da igreja de Roma em suas orações. Ele escreve essa carta aos Romanos provavelmente no ano de 58 depois de Cristo,
algum tempo depois aí da assunção aos céus do nosso Senhor, já ressurreto que estava, e ele escreve a carta aos Romanos na cidade de Corinto, onde ele estava plantando aquela igreja. Ele tinha planos de ir a Roma, como está lá em Atos 19, 21 e Romanos 15, 24, e Deus garantiu que ele chegaria até lá. E aí, quem são esses crentes da igreja de Roma? A igreja que se encontra em Roma, como vemos aqui. Em primeiro lugar, são chamados para serem de Jesus. Observe que essa é uma linguagem que é muito utilizada no contexto do Novo Testamento, mas também no Antigo. O livro de Salmos nos apresenta que nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O rebanho não tem a ovelha, não tem a condição de dizer, não, hoje eu não quero mais ser desse rebanho, vou embora, vou para outro. Como pensam alguns crentes, né? Trocando de igreja como troca de roupa. O crente, ele é povo de Deus. Os cristãos são povo, como diz Pedro na sua primeira carta, de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, Ele é nosso dono. Nós somos de Jesus, nós somos chamados para sermos de Jesus. É por isso que a linguagem que o próprio Paulo vai usar aqui para falar de justificação é a linguagem contratual da compra, ligada também a um senhor que compra um escravo, conquanto a diferença é que o próprio Jesus nos advertiu que quando fazemos o que Ele nos manda, quando obedecemos a sua palavra, não somos mais chamados servos, doulos, escravos, somos chamados amigos. Ele nos faz sentar na sua mesa. O mundo é o contrário. Ele te traz uma aparência de liberdade. Não. Foi o que Satanás disse para Adão e Eva no Éden. Deus está querendo aprisionar vocês. Ele não quer que vocês comam do fruto para que vocês não sejam iguais a Deus. O mundo fala isso. Você, quando você vem para a igreja, você é um escravo de religião. Você está preso nos ditames da Bíblia. Você não pode fazer nada, Deus proíbe tudo. Por que Ele disse para não comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque no dia que comessem eles, morreriam. A lei dele é para proibir ou é para proteger? Precisamos pensar sobre isso. Porque a sociedade vai te vender uma falsa liberdade, quando na verdade, a verdadeira liberdade é essa. E só pode ser essa. Como a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 8, quando nos diz, verso 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade não é um conceito, ou um princípio, um valor social. A verdade é uma pessoa e atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ou o caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14, verso 6. Segunda característica da igreja de Roma, eles eram os amados de Deus. Vamos ler o verso de número 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Até aí. Eles eram amados por Deus. Nós, meus irmãos, não apenas pertencemos ao Senhor, nós somos amados por Ele. O Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus que está em nós e que também é referido nos capítulos posteriores da carta de Paulo aos Romanos, é de fato que nos faz vitoriosos, é de fato que nos faz ter paz, é de fato que nos traz salvação, porque sem o amor de Deus, o que seria de nós? Estaríamos perdidos com toda certeza. Eles eram ainda classificados aqui por Paulo como chamados para a santificação. O verso 7 ele é completado dizendo: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão ele é chamado para morrer para o velho homem. Esse é um atributo que nós não temos.
E você pode me perguntar, mas pastor, então como que ele exige de nós que mudemos se nós não conseguimos? Ele já sabe. Eu compartilhei um vídeo essa semana no Instagram que falou muito ao nosso coração. Havia um debate público numa praça e uma pessoa tentando contestar a doutrina bíblica dizia assim: então você está me dizendo que só vai para o céu quem é perfeito? E aí o pregador lá, o cristão que estava ali defendendo a sua visão, que é a visão da Bíblia, dizia assim: sim, só vai para o céu quem é perfeito. Mas aí a pessoa rebatia: tá, mas você disse que nenhum de nós é perfeito. Sim, você está certa. Então como você pode dizer que nós vamos encontrar pessoas no céu? Se não há ninguém perfeito, só entra no céu quem é perfeito. É porque o único que é perfeito deu-se em nosso favor para comprar para nós esse direito. Sem isso, não haveria condições de nenhum de nós, por melhor que você seja, pelo melhor cidadão, ser humano que você seja, pela maior dignidade que você possa ostentar na tua vida, nenhum de nós merece. Mas o que é perfeito comprou para nós esse direito, louvado seja o seu nome por isso. Mas, meus irmãos, não termina aí a obra da redenção, porque eu e você somos objetos de um processo diário e constante de morte para nós e vida para Deus em plenitude, chamado santificação. Não podemos esquecer que nós somos salvos, a salvação não se perde, é verdade, mas você pode e deve, como o próprio Paulo fala aos Filipenses, desenvolver a sua salvação, acrescentar degraus de evolução na tua caminhada de fé. A melhor coisa que pode acontecer para nós é a salvação, mas não é a última. Todo dia você pode descobrir algo melhor de Deus, nesse contexto de descobrir e de ser moldado à sua imagem e semelhança, a perfeita varonilidade ou representação humana que é de Cristo. O homem que nós devemos ser é Ele, o segundo Adão, não o primeiro. Nós ainda estamos com as amarras do primeiro Adão, o errante, o falho, o que ama os prazeres do mundo, o que atendeu a sua carne antes de obedecer ao Senhor. Mas nós temos como referência o segundo e melhor Adão, aquele que negou os prazeres e a sua própria vontade para obedecer ao Pai e cumprir a sua missão. A igreja de Roma era chamada para ser de Jesus, eram os amados de Deus, eram chamados para a santificação e ainda eles eram os receptores da graça e da paz de Deus. Diz ele: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A gente se cumprimenta na igreja presbiteriana de uma forma bíblica e de uma forma apostólica aqui, muito comumente utilizada pela igreja primitiva, né? E não há nada de errado com outras igrejas, quando você se cumprimenta os seus irmãos dizendo paz do Senhor, está ótimo, eu quero muito dela, não tem problema nenhum. Outras igrejas falam só paz, só graça, diga o que você quiser, o importante é que a gente se cumprimente com alegria, com disposição, com respeito e amor cristão. Mas quando a gente diz graça e paz, às vezes se torna apenas uma vírgula no teu vocabulário, sem provocar em ti uma reflexão sobre o que você está dizendo. Quando você diz graça e paz, você está transmitindo algo que você tem. A graça da salvação que recebemos em Cristo, uma salvação imerecida, um presente dadivoso do Senhor para nós. E paz é o que obtemos com essa salvação que nos é outorgada pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Graça e paz é o que nós somos receptores, como a igreja de Roma, aqui mostrada por Paulo. E ainda, meus irmãos, além de serem receptores da graça e da paz, eles são a igreja de Deus. Capítulo 1, verso 8, ele diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Observe que
A igreja de Deus, ela está ali referida na cidade de Roma, como estava também em Éfeso, como estava em Corinto, como estava em Colossos, em Filipos, em Tessalônica, como estava em Jerusalém, como está em Ananindeua. A igreja de Deus não é a igreja presbiteriana, a igreja de Deus não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus, não são placas denominacionais. A igreja de Deus é o seu corpo, que está espalhado por todas as nações. Aqui é uma gotícula, uma célula do seu reino, representada com gente que serve, com gente que chora, que se alegra, que caminha junto na fé, se relaciona uns com os outros em amor. Mas a igreja do Senhor está em todo lugar, como estava em Roma, está aqui também. Em último lugar, Paulo diz que aquela igreja era consoladora espiritual. Eles são consoladores espirituais. Verso de número 12 de Romanos 1, veja comigo. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Paulo, ele desfrutou na sua caminhada de alguns terríveis momentos de provações. Vocês sabem disso. E é interessante notar o quanto que ele se sentia encorajado, o quanto que ele se sentia motivado e também confortado, não por palavras de efeito, não por prêmios que recebia. Nada disso era tão importante para Paulo do que estar junto com a igreja do Senhor, porque ali ele recebia o consolo de Deus. Já no final da sua trajetória, antes de morrer, decapitado, no final dos anos 60 depois de Cristo, entre 67 ou 68, ao mando de Nero, Paulo, ele, nas suas últimas cartas, a última delas, que é a segunda carta a Timóteo, ele encerra de uma maneira muito interessante, pedindo a Timóteo que enviasse até ele João Marcos, que foi um jovem que havia se recusado, desistido da primeira viagem missionária dele com Barnabé, e que gerou uma contenda entre Paulo e Barnabé com respeito à segunda viagem missionária, e que os fez caminhar em sentidos opostos. Providência de Deus, com toda certeza, para que duas equipes fossem lançadas ao mundo para falar do evangelho e do amor de Cristo. Mas Paulo errou ali. Paulo errou, pastor, errou, é um ser humano também. Ele mesmo dizia que era o maior dos pecadores. Ele ficou chateado, ele deixou seu aborrecimento falar mais alto. Mas ele não levou isso para o seu coração, como nós falamos ontem no nosso encontro de casais com Cristo. Ele não guardou mágoas. Lá no final da sua vida, ele olha para um homem que desistiu, que errou também, João Marcos, mas olha lá na frente e diz assim: traga porque ele pode me ser útil. Ele se sentia consolado por Lucas, que era seu discípulo, médico, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que muito o ajudou. O próprio Timóteo, Epafrodito, que foi um grande colaborador dele na cidade de Filipos, sendo ele lá também um dos pastores. A Tito, a quem ele deixou em Creta para pastorear a igreja naquela ilha grega. A igreja, meus irmãos, ela é um campo de batalha, é verdade. Às vezes a gente canta isso, né? O nosso general é Cristo, Jesus é o nosso comandante, é verdade. Nós estamos aqui para empunhar as armas da fé, como o próprio Paulo diz em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Se você fechar os olhos para isso, a tua compreensão da igreja é muito rasa, a tua compreensão da igreja é prejudicada. Entretanto, a igreja não é só um quartel, um campo de batalha, ela é também um hospital. A igreja ela tem que ser local de cura. E de cura, meu irmão, tira da tua cabeça essa gospelização do evangelho, que pensa que cura é chamar alguém aqui na frente, que está paralítico e mandar andar. Isso eram sinais do primeiro século. Eu sempre pergunto: pastor, ainda existe? Ainda existe. Deus, se ele quiser, ele vai fazer isso, mas não precisa de mim, não. Não precisa ser no culto, não. Ele faz levantar ainda os paralíticos, ele restaura a visão aos cegos. Mas ele não usa mais a nós para isso. Ele faz da sua própria vontade
e soberania. Volta ainda que ainda não. E aí, essa visão de cura que a gente observa é da cura visível do corpo. Está por trás, por mais que você não possa identificar numa primeira análise, uma defesa de materialização da fé. Deus só presta se curar o meu corpo, mas a grande cura que Ele tem para você e para mim tem sido diariamente outorgada com o sarar da nossa alma, com uma nova natureza que Ele nos concede em Cristo e pelo Seu Espírito Santo. E assim temos sido sarados e somos chamados para sarar, para consolar. Uma conversa, um diálogo que você tem abençoador, um conselho, é consolo que você traz para a vida de alguém. E a igreja precisa saber que a sua missão também é essa, como Paulo comenta aqui a respeito da igreja de Roma. Terceira verdade que nós precisamos aprender, meus irmãos, sobre esse texto, é qual é a boa notícia. Paulo explica aqui qual é esta boa notícia. Está aí no capítulo 1. A primeira coisa que ele diz, segundo Romanos 1, é que a boa notícia é o quê? Em primeiro lugar, ela é o evangelho de Deus. Vamos ler de novo o verso número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Cantamos aqui no começo que o evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O evangelho, meus irmãos, não é da IPB. O evangelho não é do pastor fulano, do sacerdote ciclano, não é de X nem de Y. O evangelho é de Deus. E se não for, precisa urgentemente por nós ser rejeitado. Diz respeito a qualquer um que esteja aqui, ensinando esta igreja ou em qualquer outra. Rejeite, considere maldito aquele que tenta subverter e pregar algo além disso. Eu não me preocupo, meus irmãos, se cada dia mais os bancos da nossa igreja continuarem vazios. Nós precisamos pregar a verdadeira palavra, isso é inegociável. Precisamos evangelizar com toda certeza. A missão da igreja compreende isso também, mas nós não vamos lá fora falar uma palavra além desta. Nós vamos nas praças, nós vamos nos hospitais, nós vamos aos presídios, nós vamos visitar aonde quer que precisemos ir, mas para falar da verdadeira palavra, que é o evangelho de Deus, não é do pastor Gabriel, não é dos irmãos. O evangelho não é da sociedade, não é o evangelho das ideologias reinantes no nosso mundo contemporâneo. O evangelho é de Deus. O pastor, o pregador, quando aprendemos isso no seminário, é muito curioso pensarmos nisso, que o pastor ele não é chamado para inventar, ele não é um chefe para fazer cardápios diferenciados e atrativos, saborosos para a igreja. Não é esse o chamado, a comida já está aqui, todo o menu. O pastor ele não está como um cozinheiro, o chefe, ele é como o garçom. Ele só leva, ele só entrega o que já está pronto, que são 69 livros do cânon da Bíblia. É o que nos ajuda a entender. 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. É o Evangelho de Deus, inegociável. É a mensagem de Deus, sobre Deus, e mostrando para nós a nossa necessidade de Deus. Leon Morris, que é um grande comentarista do Novo Testamento, fez uma das boas obras de introdução ao Novo Testamento junto com Donald Carson, que é a introdução ao Novo Testamento. Ele descreve o Evangelho da seguinte forma: Deus é a palavra mais importante nesta carta, na carta aos Romanos. O Evangelho vem de Deus e nos leva para Ele. Não pode ser diferente. Se você entra na igreja e sai cheio de si, cheio de autoestima, cheio de autoconsciência, cheio de desejo de pensar a seu respeito, o Evangelho não está sendo pregado. Charles Spurgeon dizia que se você vai a um culto, louvar o Senhor e ouvir a sua palavra, e você não sai constrangido e preocupado com quem você
então tem alguma coisa errada com a palavra que foi pregada. Porque em todo momento essa palavra nos mostra quem nós somos. Ela aponta para a magnificência de Deus, para a sua rica e infinita misericórdia, para o seu amor interminável. Mas fala também da nossa miséria, fala também do nosso pecado, fala também da nossa natureza. O Evangelho é de Deus. Essa é a boa notícia. Em segundo lugar, esse Evangelho é o Evangelho antigo. Veja o que ele diz no verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Pastor, mas eu pensava que Evangelho, boa notícia, é de Mateus para frente. Um cidadão, no contexto do segundo século da história da igreja, chamado Marcião, ele inaugurou uma grande heresia no seu tempo ao dizer que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. E por isso, ele considerava como inspirado, como sagrado, apenas os livros do Novo Testamento. E precisamente só os evangelhos. Porque ele dizia que Paulo, ele era muito legalista. Ele falava muito de lei. E a gente vê que ele fala de lei para contrastar com a graça. Não é nem para enfatizar a lei. E aí Marcião começou com isso. Mas olha, até os dias de hoje, Marcião passou, a igreja defendeu a fé com os concílios da história da igreja, concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso, concílio de Alexandria. Mas até hoje tem gente pensando que o Evangelho só diz respeito ao Novo Testamento. Paulo, ele chama a atenção para isso, porque o Evangelho foi prometido por Deus lá no tempo dos profetas. Uma boa notícia, uma nova esperança. Não é uma novidade. Paulo escreve para a igreja de Roma para olhar: meus irmãos, pensem a respeito de uma promessa que é muito antiga. Não é algo que eu estou trazendo de novidade. É o cumprimento de uma aliança que o Senhor fez há muito tempo atrás com o seu povo. Não é um conjunto de ideias que surgiu de uma hora para outra. Foi revelado progressivamente por Deus aos profetas e confiado aos apóstolos, como ele vai falar mais tarde lá em Romanos 16, de 25 a 27. É o Evangelho do Novo Testamento e também do Antigo. São boas notícias. Você consegue observar uma grande boa notícia? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3. Do verso 15 até o verso 24, Gênesis capítulo 3, de 15 a 24. De 15 a 24. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui depois da queda dos nossos primeiros pais. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, os vestiu. Até aí, que peles são essas? Tinha uma alfaiataria lá no canto leste do Éden, com roupas de couro trabalhada, era isso? Que peles são essas? Ah, pastor, o sacrifício, ele começou lá em Moisés, no livro do Levítico. Foi? Que peles são essas? Sacrifício, alguém tinha que morrer.
Alguém tinha que pagar pelo pecado cometido. Mas tem gente que pensa que a lei era pesada. E de fato era. Era um conjunto de mandamentos que nós não tínhamos condição de cumprir. E ainda não temos, mas que dizem respeito a quem Deus é. Alguém tinha que pagar. E a primeira boa notícia é dada aqui. O descendente da mulher virá esmagar a cabeça da serpente. E foi o que se cumpriu em Cristo. O evangelho é antigo. O evangelho, ele foi sendo revelado progressivamente. O reformado, o calvinista, ele crê na Bíblia toda, inerrante, inspirada e suficiente. Nós não precisamos de revelação do pastor, revelação de CPF, revelação disso, daquilo. Nós temos a palavra e ela nos basta. É o antigo evangelho. Terceiro lugar, esse evangelho, essa boa notícia é o evangelho do seu filho. Volta lá para Romanos capítulo 1. O que nos diz os versos 3 a 5 e 9? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor ao seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E verso 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em orações. Ele completa no verso de número 10. O evangelho, meus irmãos, já falamos aqui, é de Deus. E é o evangelho que é cristocêntrico. Em todas as páginas deste livro, você enxerga a Cristo. E não tem como ser diferente. Não, pastor, eu pensei que Jesus era de Mateus para frente. Mesma coisa. Jesus é o sacrifício substitutivo das peles que viriam a vestir os nossos primeiros pais para encobrir a sua vergonha. Jesus é a oferta agradável apresentada diante do Pai que sara as nossas feridas, como aquela ofertada por Abel e que despertou a inveja de Caim, seu irmão, provocando seu assassinato. Jesus é o filho que seria entregue em obediência ao Pai no lugar de Isaac, lá no episódio do Horebe. Jesus é o Jacó que não trapaceou, mas é o dono da verdade e também produz consigo uma aliança com os seus filhos. Jesus foi o Davi melhor, que não adulterando e não trazendo sangue em suas mãos, entrega-se a si próprio, cumprindo os mandamentos do Senhor. Ele é o servo sofredor discriminado ou descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53. Ele é o cordeiro pascal que mancha os umbrais das portas, não das nossas casas, mas dos nossos corações, para nos fazer livres e livres principalmente da condenação do pecado. Jesus é a nossa Páscoa, a nova aliança que Deus traz para conosco. Essa é a boa notícia. O evangelho que somos portadores e esta notícia que precisamos apresentar ao mundo, ela precisa, meus irmãos, invariavelmente apontar para o Filho. É por isso que nos chamamos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus. Os cânticos que a igreja canta precisam falar sobre Cristo. As leituras precisam apontar para Jesus. As orações que nós fazemos precisam exaltar o nome de Jesus. A nossa conduta com as pessoas precisa refletir o agir e a conduta do nosso Mestre, Jesus. Tudo é sobre Ele. E não podemos nos esquecer disso. A boa notícia é o Evangelho de Deus, é o Evangelho antigo, é o Evangelho do seu Filho. Mas também é o Evangelho para todos os povos e nações, como está lá no verso de número 5,
Veja comigo de novo o verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo escreve para gentios na igreja de Roma, mas lá também tinham judeus da dispersão, das perseguições que enfrentaram no passado. E aí Paulo diz aqui, olha, a salvação não é só para o judeu, não. Por isso ele vai dizer aqui, primeiro do judeu e depois também do grego, está lá no verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O evangelho ele é dispensado como boa notícia para todos os povos. Falamos muito sobre isso aqui no nosso mês missionário. Ele tem como alvo alcançar todas as nações, porque Paulo ele entendia que pelo evangelho todo o mundo seria chamado à obediência pela fé. Fé essa que na própria carta aos Romanos ele diz que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Na grande comissão, Jesus já tinha nos ordenado fazermos discípulos. Da onde? Da Judeia. Fazei discípulos de Jerusalém. Fazei discípulos só na Samaria. Fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Devemos pregar o evangelho, meus irmãos, a toda criatura. Em todo lugar. Toda criatura aqui é uma linguagem, só para esclarecer, porque tem gente já, hoje em dia, pregando até para cachorro. Cachorro não se salva, tá bom, gente? Cachorro, ele não tem algo que só Adão, nosso primeiro pai, recebeu e, por consequência, sua esposa tirada da sua costela. O animal, ele é um ser vivo? Sim. Merece nosso respeito, ser bem tratado? Com certeza. É nossa responsabilidade cuidar dos animais. Nós somos fiéis despenseiros de Deus, mordomos da criação. Cuidar é nossa responsabilidade. Entretanto, não há na Bíblia nenhum registro de que são os animais almas viventes. Eles são seres vivos, importantes para a natureza, com toda certeza, mas alma vivente é o que recebeu o ruar de Deus, o sopro de Deus. O que diz lá? Depois de Deus ter moldado do barro a Adão, soprou em suas narinas o seu espírito e o fez alma vivente. E finalmente Paulo diz que a boa notícia é o evangelho poderoso. Verso 16, vamos ler todos juntos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, ele não é só motivo de palestras, ele não é apenas um compêndio de bons ensinamentos, de valores humanos. O evangelho, meus irmãos, não é só um rico material de estudo a respeito da história do povo judeu, a história do povo de Israel, a história de Deus, a respeito de quem Ele é, seu relacionamento com o seu povo. Ele é isso também, mas não é só isso. Primordialmente, o evangelho precisa ser entendido. A boa notícia é o poder de Deus. Como a carta aos Hebreus nos ensina, ela é eficaz e poderosa. Segura, é ela que salva. Usada que é pelo Espírito Santo do nosso Deus. A boa notícia é poderosa, é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E para quem não crê, pastor? Foi em vão? Para eles é juízo. Toda vez, é por isso que o profeta diz que a sua palavra não volta vazia. Sempre ela atende o seu propósito. Quando pregada, salva o que crê. E nessa mesma pregação, para o que diz crer, para ele é sentença. Agora você já sabe. É indesculpável. Nosso trabalho é anunciar para todos. Pastor, mas eu estou pregando e não se convertem, não se salvam e está vazio o trabalho. É erro seu pensar nisso. Porque o avanço do evangelho não está vinculado a resultado. Não está vinculado à quantidade.
está vinculado à eficácia que muitas vezes é invisível. Quem sabe Deus te mandou para algum lugar para ser um instrumento ali de juízo. Mas cabe ao servo questionar o seu senhor. Nós às vezes somos chamados a sermos instrumentos de juízo e anunciar para aquele bairro que tem um Deus e que Ele é reto e justo juiz. Só que a gente só quer fazer o trabalho quando ele cresce, quando aquele bolo incha, quando é bonito, quando dá resultado, quando dá retorno. Mas não é assim que funciona na mentalidade de Deus. Essa é a boa notícia, nós não podemos negociá-la. Em quarto e último lugar, meus irmãos, finalizando, nós vemos Paulo tratando nesses 17 primeiros versículos sobre 3 importantes temas e que vão nos ser melhor aprofundados na decorrência do avanço de capítulo após capítulo dessa carta aos Romanos. Nós podemos destacar aqui, identificar 3 temas. O primeiro deles, justiça. Verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Justiça, uma palavra que tem se tornado cada vez mais rara nos púlpitos cristãos e, sobretudo, evangélicos. É triste, meus irmãos, vermos o caminho que a igreja evangélica cada vez mais tem tomado. O caminho de docificação da mensagem. O caminho de negociação da mensagem. O caminho de enlevo do ego humano e desprezo da mensagem de Deus, da exaltação do nome de Deus. E Ele é justiça, não é o que Ele tem, não é o que Ele faz, é quem Ele é. Justiça, no contexto jurídico, mas também literário, o homem justo é aquele que se encaixa na sua sociedade, cumpre as suas obrigações com o seu próximo. Mas no Antigo Testamento essa justiça não era uma questão de obediência às leis apenas, de obediência aos rigores sociais, pagar impostos, cumprir com as suas responsabilidades civis, votar, como esse ano votaremos, para escolher prefeito, vereador. Justiça no contexto bíblico e teológico é um comportamento de conformidade com o julgamento de Deus. É um relacionamento íntegro com o Senhor. Nessa forma, a justiça de Deus aparece muitas vezes da forma como Ele trata o seu povo, principalmente na redenção. Isaías 45, 21, 51, 5 e 6, 56, 1, 62, 1. Aquele que deseja a salvação e invoca a justiça e a intervenção de Deus, também é considerado alguém que é justo. E Paulo vai desenvolver isso na carta aos Romanos de uma outra forma, acrescentando um item que até então não estava explícito, mas já implícito pelos profetas desde os tempos antigos, como vimos no ponto anterior, que é a substituição. Veja só, Deus, Ele não suporta pecado, mas Deus ama-nos e era do seu desejo nos salvar. Ponto. Por quê? Por graça. Mas como Ele nos salvaria sendo nós pecadores? Ele seria com isso, se nos perdoasse, simplesmente um Deus injusto. Negaria-se Ele a si próprio. Então, por isso, na Trindade, decide-se de que esta responsabilidade recairia sobre o Filho, para que Ele recebesse a morte que era nossa e nós recebêssemos a glória que era dele. É uma troca, sendo que nessa troca nós não damos nada e Ele nos dá tudo. Tem como não ter gratidão com isso? Tem como não enchermos os nossos corações e lábios de cânticos, de gozo, de alegria, por esse Deus que nos salvou a troco de nada? Apenas, como diz o próprio Paulo mais adiante, lá em Romanos 11, 36, por Ele, para a sua glória. Por isso que Ele nos salvou. Por quê, pastor? Por quê?
porque sim, porque Ele quis. Ele decidiu nos amar quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos afundados num lamaçal de pecado. Quando ainda estávamos como trapos imundos perante o Senhor. Ele foi lá e nos resgatou, e nos deu vida, e nos deu paz, e nos deu salvação e a vida eterna. Isso é justiça na linguagem de Paulo aqui na carta aos Romanos. O tema do evangelho principal vem e parte também disso, a revelação da justiça de Deus. A justiça de Deus agora deixa de ser, meus irmãos, um conceito e só um atributo de Deus. Agora ela passa a atender por um nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome da justiça de Deus, a partir do entendimento que Paulo nos apresenta. É um perfeito relacionamento com Deus, é sermos feitos justos pela obra sacrificial e redentora do nosso Senhor. Segundo tema que é apresentado aqui, salvação. Verso 16 nos diz o quê? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sotéria, palavra grega para salvação, daí vem o tema da teologia sistemática chamado soteriologia, que é a doutrina, o estudo da doutrina da salvação. E essa palavra sotéria tem dois significados. Primeiro, livramento. Segundo, preservação. E é muito interessante que as duas comunicam-se com a obra que foi feita em nós. A salvação, ela evita a putrefação da nossa natureza caída, porque seremos com Ele glorificados, ressurretos entre os mortos, tendo sido Cristo a primícia dentre os que dormem. Mas também é livramento do quê? Da ira e juízo eterno de Deus, porque nele somos feitos justos. É o tema anterior. A salvação de enfermidade física, incapacitante, Ele nos traz isso, salvação do perigo físico imediato à vida, salvação da corrupção do mundo, salvação da perdição do caminho errado, salvação da escravidão do pecado, salvação da ira de Deus e salvação eterna que Ele nos concede pelo Filho. O benefício que o Evangelho proporciona, meus irmãos, é a salvação de todo aquele que crê. E essa salvação, como dita lá pelo próprio Paulo em Efésios 2, 8 e 9, ela é completa e merecida, porque é pela graça mediante a fé, e recebida apenas por esse dom de Deus chamado fé, que nos conduz pela graça à salvação. O tema da boa notícia é justiça, mas nunca um pregador pode falar aqui só que Deus se ira, só que Deus condena, só que Deus abomina as trevas, o mal e o pecado. Essa é uma parte da mensagem. A segunda é, Ele salva, Ele redime, Ele restaura. Ele faz do órfão um filho, Ele faz do perdido seu servo. Terceiro e último tema, apresentado aqui nesses versículos, está no verso 17, e que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Vamos ler todos juntos esse versículo? Visto mas agora sem sono, a gente vai ler agora com vontade, alegria, já caminhando para o fim da nossa EBD, com todo aquele ânimo. Vamos lá. Visto que a justiça de Deus no Antigo Testamento, fé não tinha nada a ver com o que a gente tem compreensão hoje. Fé significava ser leal, alguém digno de confiança, digno de fé. Daí vem a expressão boa fé. Fulano está de boa fé, ou seja, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que está fazendo algo que merece a nossa confiança. E a fé, no contexto do Antigo Testamento, se aplicava aos homens e não a Deus. Mas fé também era a disposição que uma pessoa tinha
de tomar para si as ricas promessas de Deus. Alguém que fez da palavra a sua segurança e a sua base, está lá em Gênesis capítulo 15, verso de número 6. Vamos ver aí, Gênesis capítulo 15, verso de número 6. Quando Deus anima a Abraão, prometendo a ele um filho da promessa. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele, que já era um homem de avançada idade, igualmente sua esposa. E olha o que é dito para nosso entendimento sobre a reação de Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A fé é o instrumento pelo qual nós somos justificados. Ah, pastor, mas antes eles não eram salvos pelos sacrifícios? Nunca foi sacrifício, sempre foi fé. Ou você acha que um animal era capaz de saldar a nossa dívida? Se fosse, continuaríamos matando touros, bodes, carneiros e ovelhas. E está tudo certo. Isso era só uma representação simbólica. Porque quem tinha que morrer ali era o homem. E Deus permitia que fosse o animal por sua justa misericórdia. A fé, meus irmãos, é um instrumento que nos traz a justiça de Deus. Microfone aqui para o Max. Enquanto chega o microfone lá para ele. Para Jesus, essa fé significa estar aberto às possibilidades de Deus, como está lá em Mateus 17, 20, quando ele nos ensina de que se tivermos fé, coisas grandes podem acontecer na nossa trajetória, até mesmo se orarmos e pedirmos que os montes se lancem ao mar, assim se fará. Se orarmos crendo, receberemos então o grande de Deus, o impossível aos nossos olhos. Pode falar, Max. Essa colocação, né, pastor, que nos associa à fé de Abraão, nos remonta também para hoje, né, quando o Senhor faz promessa a Abraão, né, promete a ele essa posteridade, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. É semelhante para nós hoje, né, para reforçar que o Senhor declara para nós: eu te salvei em Cristo Jesus. E nós dizemos: eu creio. E isso é imputado como justiça. É isso. E até mesmo, veja só como é que Deus é bondoso e maravilhoso. Você não teria condição sozinho de atender ao chamado. Porque morto não ouve. Morto não ouve. Não adianta. Não adianta. Pode ir no cemitério ficar gritando lá a noite toda. Não vai aparecer ninguém. Embora você não tenha essa coragem de ser isso. Não vai aparecer ninguém. E se você ouvir alguma coisa, é alucinação na tua cabeça. Não tem nada a ver com filmes aí de suspense e terror que você assista na plataforma de streaming aí de vídeo. Não ouve, morto não atende, morto não responde. Lá a visão de Ezequiel 37, do vale de ossos secos, é uma representação claríssima disso. Nós somos aqueles ossos consumidos pelo tempo. Ele vai e prega e não acontece nada. Agora vai com o meu espírito e pela minha palavra. E o que acontece? Eles revivem. As carnes, os músculos, os tendões são ali entrelaçados de uma maneira miraculosa. Porque não é a tua palavra que converte. E a fé, ela é desenvolvida por uma ação prévia do Espírito Santo, que nos regenera para que depois sejamos convertidos. Para Paulo, a fé significa receber a mensagem da salvação. É uma conduta, um comportamento de acordo com o Evangelho, compromisso. Uma fé salvadora baseada na obra de Jesus Cristo. E essa fé é um dom de Deus. É o que ele nos diz em Filipenses 1, 29. Veja comigo na sua Bíblia. Carta também de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 29. E depois, Efésios 2, 8. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça é dúplice, crer e também sofrer. Tem uma igreja aí, que eu não vou citar o nome por motivos éticos, e que seu slogan é: pare de sofrer.
E o nosso slogan aqui, de repente vou pensar e vou pintar grandão aqui nesse muro aqui. Venha sofrer. Quer vir servir a Cristo? É luta. No ponto de vista espiritual, acabou a condenação. Acabou o sofrimento, é verdade. Mas no ponto de vista aqui, na luta da vida, é sofrimento, é luta. E olha, quando você recebe a Cristo, aumenta ainda mais. Quantas vezes você, depois de se converter, ou ser convertido pelo Espírito Santo, olha e pensa assim, poxa, quando eu não era crente era mais fácil. Parecia que era mais simples as coisas. Ficou mais difícil. E é verdade, porque é assim que é a vida daquele que se entrega ao Senhor. Pois ele suportou toda sorte de perseguição, foi cuspido pelos homens, porque conosco seria diferente. E ela é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Justiça, para sermos em Cristo feitos novas criaturas. Salvação, o resgate e a restauração que vem acompanhada da mensagem da Boa Nova, o tema da Boa Nova. E fé, que é o produto, o fruto da boa notícia que nós temos à nossa disposição para contar ao mundo. Contemos, pois, com muita alegria. Conclusão, meus irmãos. Em síntese, Paulo nos ensina no primeiro capítulo da carta aos Romanos, versos de 1 a 17, o seguinte: a origem do evangelho é o evangelho de Cristo. Segunda coisa, a natureza do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 3, o efeito do evangelho é a salvação do pecador que se arrepende. E 5, 4, o alcance do evangelho é para todo aquele que crê. Não é só para Ananindeua, não é só para a Judéia, não é só para Samaria, mas até os confins da terra. Eu separei uma frase muito importante para a gente refletir, encerrando a nossa lição inaugural de hoje. Pode passar, meu irmão. Olha só. Posso encher uma igreja falando sobre revelações e esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. Eu espero que daqui para dezembro a gente não esteja esvaziada, como o Vernon McGee colocou aqui, mas que nós nos comprometamos, meus irmãos, a cada dia a pensarmos sobre esses temas que são substanciais para o exercício da nossa fé. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com um hino que foi separado aqui. A boa notícia que vem do céu é o quê?